Olá, querido aluno. Olá, querida aluna. Hoje nós teremos uma aula de artes. E o que nós vamos falar nessa aula de artes? Nós falaremos a respeito das manifestações culturais e artísticas no Brasil. Vamos falar sobre manifestações culturais e artísticas presentes nas diversas regiões do Brasil. Essas manifestações culturais e artísticas, elas estão relacionadas com diversos costumes da sociedade ao longo dos anos. Elas estão relacionadas com as vestimentas, com as roupas que vestimos, com a culinária, com a comidinha que nós fazemos. E também estão relacionadas com manifestações religiosas. O Brasil, por conter um extenso território, apresenta diferenças nas suas culturas, nas suas artes. Ele apresenta muita diferença, climas, diferença na economia, diferença social. Cada região tem suas particularidades. Os principais disseminadores da cultura brasileira são os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos. Posteriormente, vieram os imigrantes italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes, entre outros, que contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. Vamos abordar alguns aspectos culturais das regiões brasileiras. Vamos começar falando da região norte. A região norte, a quantidade de eventos culturais é imensa. As duas maiores festas populares no norte são o Círio de Nazaré, em Belém, e o Festival de Parintins. A influência indígena é fortíssima na culinária do norte. Vários alimentos típicos nós temos ali, entre eles o tucupi, o tacacá, a carne de sol. Na região centro-oeste, a cultura do centro-oeste brasileiro é bem diversificada, recebendo contribuição principalmente dos indígenas, dos mineiros, dos gaúchos, também dos paulistas, bolivianos e paraguaios. São manifestações culturais típicas da região a carvalhada e o fogaréu, no estado do Goiás. E o cururu, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que é uma dança bem típica. A cultura regional é composta por arroz com pequi, mas também encontramos sopa paraguaia, arroz carreteiro, arroz boliviano, Maria Isabel, empadão goiano, a pamonha, o angu, curau, os peixes do Pantanal como pintado, pacu, dourado, entre tantos outros. Na região sudeste, os principais elementos da cultura regional são festa do divino, festa dedicada a santos padroeiros, o carnaval, peão de boiadeiro, folia de reis, várias outras. A culinária do sudeste também é bastante diversificada e apresenta forte influência do índio, do escravo e dos diversos imigrantes europeus e asiáticos. Entre os pratos típicos se destacam a moqueca capixaba, o pão de queijo, o feijão tropeiro, também a carne de porco, a feijoada, o cuscuz paulista, farofa, pizza e outras coisas. Na região sul, o sul apresenta aspectos culturais dos imigrantes portugueses, espanhóis e principalmente alemães e italianos. As festas típicas são a festa da uva e a Oktoberfest. Também integram a cultura sulista o fandango, de influência portuguesa, uma dança tão linda. Na culinária estão presentes o churrasco, chimarrão, camarão, pirão de peixe, marreco assado, o vinho. Na região nordeste, entre as manifestações culturais da região estão danças e festas como Bumba Meu Boi, maracatu, ciranda, frevo, capoeira. Algumas manifestações religiosas são a festa de Iemanjá e a lavagem das escadarias do Bonfim. A literatura de cordel é outro elemento forte da cultura nordestina. O artesanato é representado pelos trabalhos de renda. Os pratos típicos são carne de sol, vatapá, canjica, também frutos do mar, buchada de bode, sarapatel, acarajé, cocada, tapioca, pé de moleque, entre tantos outros. Observamos bem forte em todo o Brasil a influência africana na cultura, mas principalmente no Nordeste encontramos muito dessas influências. Além dos ritmos, os africanos trouxeram também instrumentos como o berimbau, a cuíca, o atabaque e outros instrumentos de percussão. A arte brasileira é o termo utilizado para designar toda e qualquer forma de expressão artística produzida no Brasil, desde a época pré-colonial até os dias de hoje.
As primeiras produções artísticas estão na pré-história brasileira. Houveram diversas formas de manifestações culturais indígenas, bem como a arte no período colonial, o registro de pintura dos viajantes estrangeiros que aqui estiveram. Tem-se nessa época do século XIX a criação de uma escola nacional de arte no Rio de Janeiro. E várias escolas artísticas e movimentos artísticos vão surgindo e vão contribuindo para a formação da arte no Brasil, entre eles o expressionismo, o cubismo, o surrealismo. O Brasil assistirá ao desenvolvimento do movimento modernismo, que será progressivamente incorporado ao gosto da sociedade e das novas tendências que contribuem com a formação da arte contemporânea brasileira. As mais antigas manifestações de pintura rupestres no Brasil encontram-se na Serra da Capivara, no Piauí, em Pedra Pintada, na Paraíba e também em Minas Gerais. Forte é a contribuição indígena. Há vestígios da cultura nas culturas amazônicas, com alto grau de sofisticação na fabricação e decoração de artefatos de cerâmica, nas estatuetas de terracota, nos objetos de prata e também nos pingentes. De forma genérica, a arte com plumas indígenas e a pintura corporal atingem grande complexidade em termos de cor e desenho, utilizando penas e pigmentos vegetais como matéria-prima. Por fim, destaca-se a confecção de adornos peitorais, labiais, auriculares, que é aqueles usados nas orelhas, encontrados em diversas culturas diferentes espalhadas por todo o território brasileiro. Vamos falar da arquitetura do Brasil, que foi desenvolvida através dos anos e foi diretamente influenciada pelos diversos povos que formam o povo brasileiro e pelos diversos estilos arquitetônicos vindos do exterior. Vamos destacar aqui a arquitetura mineira, a arquitetura eclética do Rio de Janeiro, o edifício Altino Arantes, construído em 1939 na cidade de São Paulo, que é um marco na verticalização da arquitetura brasileira. Ele é o 7º prédio mais alto do Brasil e o 3º mais alto em São Paulo. Também vamos destacar a arquitetura de Brasília. Destacamos aí a Catedral, o Congresso Nacional e o Palácio da Alvorada, mas existem vários outros monumentos. No teatro, podemos dizer que as artes cênicas em terras brasileiras nascem como instrumento de catequese dos jesuítas com o objetivo de evangelizar os índios. Eles usavam o teatro para esse evangelismo. A ópera era uma forma de lazer no século XIX. Compositores de ópera brasileiro notáveis foram Alberto Nepomuceno e Heitor Villa-Lobos. Também no século XIX, o teatro brasileiro manifesta-se como grande centro dos intelectuais da época. Atualmente, o Brasil é um grande produtor de peças teatrais, se destacando a atriz Fernanda Montenegro, apelidada de Dama do Teatro. A dança no Brasil originou-se dos mais variados lugares, recebendo muitas influências de outros países. Com as danças, há uma mistura de ritmo e som que fazem as pessoas criarem cada vez mais passos e modos diferentes para dançar. As danças no Brasil são diversas em cada região do país, sendo algumas bem conhecidas: o forró, o baião, o frevo. Se destacam dançarinos como Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo. As artes plásticas. As artes plásticas se manifestam através de elementos visuais, reproduzindo formas da natureza ou criando figuras imaginárias. Compreende, entre outras manifestações, o desenho, a pintura, a gravura, a colagem e a escultura. Essa linguagem visual é uma das primeiras formas de expressão humana. Destaca-se inicialmente, primeiro no apogeu do Barroco, com a pintura estatuária e talha dourada para decoração das igrejas, o nome de aleijadinho. Depois, vários outros estilos foram surgindo no Brasil. Podemos destacar o nome de pintores importantes como Vitor Meireles, Pedro Américo. No movimento modernista destacam-se Tarsila do Amaral, de Cavalcante, mas existem vários nomes importantes. Atualmente, entre os artistas brasileiros, citaremos Romero Brito.
Ele é de Recife, ele é um pintor, escultor e serígrafo radicado nos Estados Unidos. Considerado um dos artistas mais prestigiados pelas celebridades americanas. Em parte de sua biografia e suas entrevistas, ele diz que teve uma infância bem difícil e usava os desenhos e as cores vibrantes para trazer alegria ao seu dia a dia. E é o que realmente a sua obra transmite. As obras de Romero Britto, sempre com cores vibrantes e alegres, trazem esse sentimento de alegria e de paz. Numa próxima oportunidade, falaremos mais sobre manifestações culturais e artísticas no Brasil, porque afinal de contas, esse assunto é muito vasto. Então, até uma próxima!